Olá, multiverso, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal para a Hora da Rosa, né? Chegamos aqui com uma temática nova, Dona Rosa sempre trazendo conhecimentos e agora eu preciso colocar isso para vocês também, né? Porque a gente trabalha o nosso autodesenvolvimento, mas às vezes tem pessoas, né? Não sou a pessoa mais sábia do mundo, eu também tô nessa jornada assim como vocês de autodesenvolvimento, de crescimento, de transformação. A única diferença é que o meu papel, né, é trabalhar com vocês, né? Como terapeuta, como taróloga, como semi-psicanalista, porque eu estou em processo ainda de formação, mas eu tenho toda uma missão, né, junto com a espiritualidade. E assim é o meu papel nesse planeta e você tem o seu papel nesse planeta como a sua profissão, aquela que você veio exercer. E sendo assim, né, o meu desenvolvimento pode ser, o meu autodesenvolvimento desse momento pode ser o seu caminho agora, ou pode ser uma luz para você. Por isso que existe agora, né, entramos com esse quadro, vamos colocar dessa forma, Hora da Rosa, 111 para vocês aqui. Porque aqui a gente trabalha, o meu canal, a verdade é que eu não me importo quantas visualizações, quantas curtidas. O meu canal, ele foi feito justamente para trazer o que precisa ser trazido. E recebe quem tiver que receber. Eu não estou muito preocupada. Tanto que às vezes eu até esqueço, deixa seu like, curte, compartilha, blá blá blá. É legal se puder, porque quanto mais pessoas a gente entrega, melhor. Mas assim, não é o meu foco. O meu foco aqui é eu levar aquilo que precisa ser levado para quem precisa receber. Então hoje a gente vai falar na visão do Tao. Tao significa Deus, o divino, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa filosofia, o Tao, né? Que é o caminho perfeito, né? Tao significa Deus, o vazio, né? É um percurso que a gente vai, né, em busca de equilíbrio, da conexão com o divino, com Deus, e a gente trabalha muito. Se você pensar no Tao, você pode ir unindo ele com, por exemplo, filosofia yógica, né? Eu também sou professora de yoga. Então, assim, acaba que no final das contas, gente, tudo te leva para o mesmo caminho, para Deus, né? Desde que você veja ali que há amor e que há a conexão daquilo que é para se fazer melhor, porque no final das contas, o que a religião ou o que esses princípios deveriam fazer? Levar a gente pra gente mesmo, porque Deus é um princípio e ele tá dentro de nós, e é através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento que a gente vai se conectando cada vez mais com Deus e conosco, né? E o que pegou pra mim nessa parábola, tem várias histórias nesse livro do Tao, né? Mas eu gostei muito da parábola porque eu particularmente, eu já tinha visto de outras conotações e eu não tinha percebido uma sacada nessa parábola, que o livro nem fala exatamente disso, mas na hora que eu li ali, ele tava falando de outra coisa. Deixa eu ver se tá fácil aqui pra eu mostrar pra vocês. Ele tava falando de uma outra coisa aqui, e quando ele colocou a parábola de exemplo, aí eu falei, pô, essa a sacada, sabe? É esse o ponto que eu não tinha entendido lá atrás e eu quero entender. E ali eu fui divagando, conversando, né, com a própria espiritualidade aqui, com a Dona Rosa, e ali a gente entendeu. Pô, é isso. A gente entendeu, não eu, né? Porque ela já tinha o entendimento. Eu só divaguei aqui com ela na minha mente e cheguei lá. Deixa eu achar aqui. Peraí, gente. Achei. A temática, né? O título se chama Tarefa da Conquista. Depois vocês podem até procurar, mas eu vou ler na íntegra aqui pra vocês. É um texto curtinho, só pra gente começar o nosso bate-papo aqui, tá? Então ele fala o seguinte: o grande Tao, Deus, o vácuo, né, o vazio, o grande Tao está em tudo e a sua potência irradia-se em todas as direções. Os 10.000 seres dele dependem para nascer e viver. Quando o trabalho é realizado, ele não apregoa que foi seu autor. Cobre tudo com um manto e não faz valer sua posição de senhor. Poderá, entretanto, nas menores coisas ser encontrado. Todos os seres retornam à sua raiz e desaparecem sem saber quem preside os seus destinos.
Ele pode ser encontrado nas grandes coisas. E eis porque o sábio pode realizar grandes conquistas. É não se fazendo grande que consegue realizá-lo. E aqui a gente vê, né, que o sábio, ele não se envaidece, né, não deixa o ego parecer. E aí, quando ele vem aqui no final, ele fala assim, né, dentro de uma discussão grande, o simbolismo da história do filho pródigo que retorna ao lar paterno para encontrar a felicidade que procurava fora é extraordinariamente significativa. Aí lá vai eu ler o filho pródigo. Não vou ler para vocês. Vocês podem encontrar a parábola aí do filho pródigo em Lucas 15, 11, 32. Ah, essa Bíblia é linda. Ó, aqui a parábola, ela é grande, tá vendo? Ela é grande, então eu não vou ler pra vocês, porque é muito grande. Mas eu vou fazer aqui, eu fiz um roteirinho pra ficar mais fácil, enxugadinho, e trazendo aí o entendimento pra todos nós, tá? Então, vamos começar a falar da parábola, pra gente chegar onde eu quero trazer aqui pra vocês o que foi refletido entre eu e Dona Rosa aqui. Então, está no Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, tá bom? Então, você pode ler depois na íntegra, se você não conhecer a história. Mas eu vou aí falar um pouquinho, né? Então, se você não ouviu falar da parábola do filho pródigo, você vai entender agora, né? Eu te dei o caminho para você ler na íntegra. É uma das histórias uma das histórias que eu acho muito bonita sobre a questão da perda, do retorno, né? E desse reencontro, né? Ali a Bíblia sempre traz as coisas de forma metafórica e que, incrivelmente, você pode puxar para vários caminhos, como eu falei da história da Cinderela ali, né? Então, é muito bonita essa história da perda, do reencontro, do recomeço, de retornar, sabe? E hoje eu quero mostrar para vocês um olhar um pouco diferente, né, dessa parábola que tem a ver com a nossa essência, e aí vindo com a energia do tal, né, com essa visão do tal. Então a história ela é bem simples, vamos lá. É um filho, eu fiz esse resuminho para vocês, eu vou ler porque se eu ficar pensando muito eu faço um vídeo enorme. Então a história é simples, tá? Um filho pede a sua parte da herança e vai embora. Gasta tudo em excessos. Quando ele perde tudo, ele passa fome, sede, então sente peso daquele vazio. Ele decide voltar para a casa do pai. Então, ele volta arrependido, esperando ser, de fato, rejeitado, né? Então, mas o pai dele faz o quê? Ele corre de encontro ao filho. Ele vai lá, abraça, acolhe, faz festa pelo retorno daquele filho, né? Então, o pai, ele nunca deixou o filho, né? Ele sempre esteve lá pelo filho, né? Agora, se a gente olhar de uma forma simbólica, esse filho somos nós, né? Quando nos afastamos da nossa essência, e aí a gente tenta encontrar fora aquilo que tá dentro da gente. Lembre-se que o tal é Deus, e ele tá aqui, ó, dentro da gente. Então, a vida desregrada vai representar esse desvio do filho pródigo, né? Quando a gente tenta nos moldar às ilusões, aos desejos, ao que o mundo nos convida, né? A gente acaba se perdendo de nós, da nossa essência, da nossa potência, da nossa força. Então, esse momento da queda, esse momento da escassez é quando a gente percebe que, longe de quem somos, nada nos sustenta, certo? Então, quando a gente chega, às vezes a gente chega a um ponto na vida que a gente não consegue nem decidir o prato que a gente vai comer, porque a gente tá tão acostumado, tão doutrinado a fazer o que tá fora, que a gente não sabe nem aquilo que é desejo do nosso ser, nem o que é a nossa fome, a nossa vontade, entende? A gente se desconecta da nossa força. Então, chega um ponto que a gente tá indo a lugares que não faz sentido, estando com pessoas que não faz sentido, vestindo roupas, olha que simples, que não faz sentido, se preocupando se você tá com a jaquetinha que era da sua avó ou não. Eu não me preocupo com essas coisas, não sou perfeita. Mas eu já estive neste lugar onde eu não conseguia escolher uma roupa porque eu já tinha me desconectado de quem eu era. Eu estava vivendo num lugar moldado às ilusões daqueles que estavam além de mim,
e que ali me aprovariam, por eu ser exatamente o padrão que eu tinha que ser para me encaixar em determinadas realidades. Então, quando a gente tenta se encaixar na realidade, a gente fica esperando os aplausos, né? Ali de fora, isso vai tirando cada vez mais a gente de dentro. É fácil voltar, gente? Não é fácil. Mas é necessário. Então, esse retorno da casa ao pai é o retorno para dentro, para nossa essência. E o pai que acolhe é como tal. Ele não julga, ele não cobra, ele apenas recebe e integra. Então, é a vida que nos chama de volta ao que é simples, ao que é natural, ao que é verdadeiro, ao que é, simplesmente, ao ser. Ser. Você é quando você está dentro de si. Sem muita metáfora, para não ficar parecendo uma conversa de gente doida aqui, né? Então, às vezes, eu falei até lá no Instagram sobre, às vezes, Deus tirar a gente daquela cama quentinha, daquele conforto que a gente tá, mas não é confortável. E lá a conotação era outra, mas eu vou falar desse conforto. Não é confortável a gente estar num lugar onde a gente tem que toda hora estar nos se provando, toda hora tendo que agradar os outros, não poder falar, não poder pensar, não poder se comportar. Não estou falando, né, de ser uma idade da pedra, mas se comportar com a sua verdade. Você não poder sentar numa mesa e falar, sem se preocupar se aquela é a regra do jogo, falar de coisas boas. Você começa a estar em lugares e não observar mais, entende? Então a gente se dispersa, se desprende. E quando a gente volta, às vezes a gente volta tão destruído para dentro de nós, a gente volta tão destruído que aí a gente tem que tirar esse julgamento, porque a gente só vai conseguir se reintegrar quando a gente não se cobrar, quando a gente não se julgar, se acusar, sabe? Quando a gente olhar e falar, tá bom, eu preciso de mim, eu preciso voltar para mim, eu me desviei e tá tudo bem, agora eu preciso de mim. E como que eu retorno? 222. E como que eu retorno a mim? Quando eu primeiro me respeito, eu falo, eu sou humano. Eu sou humano, eu errei. Errei porque eu me deixei. E eu vou, me abraço, me acolho e falo, agora eu quero realmente viver de forma a ser quem eu sou. Então, essa parábola, ela, vista dessa forma, ela não fala apenas da religião, né? Que a gente, às vezes, tem que buscar um lugar. Às vezes, sozinha, a gente não consegue caminhar, né? Como disse um grande amigo, um espírito grande amigo, a gente não consegue trabalhar sozinho. E a gente às vezes precisa de um apoio, mas um apoio verdadeiro. Daqueles que podem de fato não nos julgar, nos abraçar, nos acolher e ser verdadeiros conosco, trazendo verdades através de suas palavras. Então, essa parábola, se você puder ler, leia nas entrelinhas. Ela fala da nossa jornada humana. Quando a gente sai de nós mesmos em busca de algo, sabe? E descobrir, depois que no retorno, é o que a gente sempre estava buscando, porque já estava em nós. Então, quando a gente retorna, a gente descobre que aquela busca incessante lá fora estava dentro. E quando a gente começa a buscar dentro, a gente consegue encontrar tudo que a gente buscava aí fora. E, na verdade, fora nunca nos preenche. Fora é gostoso. Mas é aquela história, eu sou do mundo, mas eu não pertenço a ele, porque eu não tenho o que me prende. Eu tenho aqui. Então, fora não me prende, entende? Então, o tal vai nos lembrar disso. Mesmo quando a gente se afasta de nós, sempre existe um caminho de volta. E quando a gente volta pra gente mesmo, é aquele reencontro, é o lar. Entende? Então, essa casa que você está buscando, esse lar, esse aconchego que você está buscando, só pode ser encontrado dentro de si. E sempre, sempre, sempre
sempre há tempo de voltar e sempre existe um caminho. É isso. Talvez seja a hora de você retornar para o seu lar, para o seu coração, tá bom? Um ótimo dia para vocês.